Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como criar um dashboard a partir de uma planilha. O dashboard é um painel gráfico utilizado para exibir visualização de dados através de indicadores de desempenho, gráficos estatísticos e informações para tomadas de decisão em um objetivo ou processo de negócio específico. Eu tenho aqui uma planilha que contém as seguintes informações: região, lucro, vendas, despesa, marketing, período, ano e tipo. Com o cursor posicionado na célula A1, eu vou pressionar Ctrl T para selecionar todos os meus dados e no menu Página Inicial eu vou clicar em Formatar como tabela e eu posso aqui selecionar qualquer estilo. Eu vou escolher esse segundo estilo aqui. Em seguida eu dou um clique no botão OK e minha tabela está pronta. Quando eu crio uma tabela, aparece aqui na parte superior esquerda o nome da tabela. Então ele automaticamente dá o nome de tabela 1, mas se eu clicar, eu posso modificar o nome. Então eu posso botar aqui tabela dados. Já que essa planilha é referente a dados, eu vou dar um duplo clique aqui em planilha 1 e vou digitar a palavra dados. Com a tabela selecionada, eu vou clicar no menu Inserir, Tabela Dinâmica, da tabela / intervalo, e nessa caixa de diálogo Tabela Dinâmica, da tabela ou intervalo, eu vou deixar a opção Nova Planilha marcada e vou dar um clique no botão OK. E aí vai ser criada uma planilha onde eu vou ter as tabelas dinâmicas. Vou dar um duplo clique aqui em planilha 1 e vou digitar tabelas. Pressiono Enter. No lado direito, em campos da tabela dinâmica, eu tenho aqui as informações referentes às colunas da minha planilha, que são os campos. Então, eu vou distribuir da seguinte forma para criar a minha primeira tabela dinâmica referente a vendas. Eu vou arrastar ano para filtros, tipo para filtros, região para colunas, período para linhas e vendas para valores. E assim a minha tabela está criada. Como a coluna A está exibindo informações referentes a trimestre, eu vou dar um clique aqui na célula A5 e vou digitar período. Depois eu vou selecionar de B6 até G10. No menu Página Inicial, eu vou clicar nesta opção aqui de formatação para que eu tenha essa formatação aqui referente a valores. Em seguida, vou clicar de A1 até G10. Vou clicar no menu Análise de Tabela Dinâmica e em seguida na opção Inserir segmentação de dados. Vai aparecer para mim uma caixa onde eu vou poder marcar quais são os campos que eu desejo fazer a filtragem. Então eu vou marcar a opção ano e tipo, vou dar um clique no botão OK. E automaticamente são criadas essas duas caixas, uma para ano e uma para tipo. Como eu já tenho aqui a minha primeira tabela formatada, eu vou fazer o seguinte: eu vou clicar aqui em A1 até G10, vou pressionar Ctrl C, vou clicar na célula A12, vou pressionar Ctrl V. Essa será a minha segunda tabela referente a lucro. Como eu vou precisar de mais duas tabelas, eu vou clicar em A23, pressionar Ctrl V e depois em A34 e pressionar Ctrl V novamente. As 4 tabelas estão criadas. Mas como foi feita uma cópia em relação à tabela de vendas, eu vou ter que modificar essas tabelas. Então eu vou dar um clique dentro da segunda tabela e aqui em campos da tabela dinâmica eu vou clicar em soma de vendas e vou retirar desse campo. Vou clicar em lucro e arrastar para valores. E a minha tabela já está exibindo os valores referentes a lucro. Na terceira tabela, eu dou um clique em qualquer ponto da tabela,
Novamente, retiro soma de vendas de valores, clicando com o botão esquerdo e arrastando. Vou selecionar despesas e vou arrastar para dentro de valores. A minha terceira tabela agora está exibindo despesas. E a última tabela, eu dou um clique dentro da tabela, removo soma de vendas de valores, clico em marketing e arrasto para dentro de valores. Aqui eu posso dar um duplo clique para ampliar a largura da coluna para exibir todos os valores. Então eu tenho aqui as minhas 4 tabelas criadas. Primeira tabela, vendas. Segunda, lucro. Terceira, despesas. E a quarta, marketing. Como essas duas caixas são caixas de filtragem e eu não estou com nenhuma opção habilitada, significa que essas informações que estão sendo exibidas é a totalização referente a vendas, lucro, despesas e marketing, sem aplicar nenhum filtro. Se eu precisar visualizar as informações somente, por exemplo, do ano de 2010, quando eu clico aqui em 2010, automaticamente os valores são modificados. A mesma coisa vai acontecer se eu clicar, por exemplo, em 2011. Novamente, duplo clique aqui para exibir os valores. Também posso filtrar por tipo. Então, se eu clicar em brinquedos, como eu estou com 2011 aqui habilitado, eu vou estar exibindo todos os valores referentes a brinquedos 2011. Então, eu tenho aqui vendas, o lucro, as despesas e o marketing. Ou seja, eu posso combinar essa caixa de filtragem para poder visualizar os dados. Por exemplo, eu quero ver utensílios referente ao ano de 2010, eu clico em 2010 e em utensílios. Se eu precisar limpar a filtragem, eu não quero mais nenhum tipo de seleção, eu quero voltar a exibir o valor total, basta eu clicar nessa opção, limpar filtro em ano e limpar filtro em tipo, que todos os valores voltam a ser exibidos sem considerar nenhum tipo de filtragem. E aí nós temos a segunda planilha pronta, que é a planilha de tabelas. Para eu criar a área de dashboard, eu vou clicar aqui na opção Nova Planilha, no sinal de mais. E aonde foi criado planilha 2, eu vou dar um duplo clique e vou digitar dashboard. Em seguida, eu vou clicar aqui entre a coluna A e a linha 1 para selecionar toda a minha planilha. Em página inicial, em cor de preenchimento, eu vou selecionar a cor de fundo do meu dashboard. Eu vou clicar nessa segunda opção aqui de azul e vou clicar fora. Para uma melhor visualização, eu vou modificar aqui para 70%. Então eu posso clicar aqui e arrastar para o lado esquerdo até atingir 70%. Aqui no caso nós ficamos com 71%, mas já é suficiente. Vou clicar no menu Inserir, vou em Formas, vou selecionar essa opção Retângulo. Vou clicar próximo aqui da coluna F, na linha 1, vou manter o botão esquerdo pressionado e vou arrastar até a linha 9. Essa vai ser a minha área de cabeçalho. Toda vez que eu crio uma forma, eu tenho acesso ao menu Forma de Formato, onde eu posso estar modificando o preenchimento da forma, o contorno da forma, preenchimento do texto, o contorno do texto e outras opções. Então eu vou clicar em preenchimento da forma e vou selecionar essa última cor aqui, que é o azul escuro. Então essa vai ser a cor da minha área de cabeçalho. Para eu criar novamente uma forma, eu posso clicar no menu Inserir, Formas e Retângulo, ou então eu posso selecionar a forma, manter a tecla Ctrl pressionada,
observem que vai surgir um sinal de mais ao lado da seta do cursor e eu mantenho o botão esquerdo pressionado e arrasto para baixo. Com isso eu duplico a forma. Se eu posicionar aqui nas alças, eu consigo redimensionar o tamanho, a largura e a altura. Então, eu vou deixar mais ou menos nesse tamanho aqui e vou dar um duplo clique aqui dentro. O cursor vai piscar, então eu vou poder digitar a palavra dashboard em letra maiúscula. Vou selecionar esse texto, vou em página inicial, vou clicar em negrito, cor da fonte branco, tamanho da fonte 28, vou deixar o alinhamento à esquerda. Vou em forma de formato e em contorno da forma eu vou clicar e selecionar a opção sem contorno. Vou organizar aqui o tamanho da minha caixa, posicionar o cursor aqui, clicar e arrastar aqui para dentro. Então eu já tenho aqui o primeiro título chamado Dashboard. Vou posicionar o cursor aqui na borda, manter Ctrl pressionado e arrastar para baixo. Vou dar um duplo clique e vou modificar esse texto para data 2 pontos. Vou clicar na borda e vou levar para esta posição aqui. Aqui no meio eu vou inserir o logo da minha empresa fictícia. Para eu inserir uma imagem, clico no menu Inserir, Imagens, este dispositivo. Vou na pasta onde está a minha imagem, no meu caso aqui na área de trabalho, seleciono o arquivo, clico no botão Inserir. Vou arrastar para cá e eu posso redimensionar clicando na alça. Posiciono no tamanho que eu quero e arrasto para a minha área de cabeçalho. Então, a primeira parte do dashboard está pronta. Agora, eu vou construir uma área à esquerda, onde eu vou exibir o valor total de venda, vou exibir também o valor total por região e vou criar também uma área de filtragem. Então, eu vou clicar no menu Inserir, Formas, e vou selecionar essa opção aqui, retângulo com cantos arredondados. Mais ou menos entre a coluna A e B e entre a linha 10 e 11, eu vou clicar e vou arrastar mais ou menos até a linha 66. E vou arrastar para a direita até a coluna F. Soltei. Essa vai ser a minha área onde eu vou colocar as informações. Como aqui ficou um pouquinho distante, eu posso clicar aqui e trazer para ficar mais próximo aqui do canto da tela. Vou clicar novamente em Dashboard, vou manter a tecla Ctrl pressionada e vou arrastar para cá. Vou dar um duplo clique aqui e vou escrever Venda Global. Vou arrastar a alça para cá para organizar o texto. Vou posicionar o cursor aqui, manter a tecla Ctrl pressionada, clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para baixo para duplicar a caixa. Nessa segunda caixa, eu vou dar um duplo clique e selecionar o texto todo e vou digitar a palavra regiões. E vou clicar aqui em centralizar. A mesma coisa eu vou fazer em venda global. Eu vou clicar aqui e vou clicar em centralizar. Vou posicionar novamente o cursor aqui na borda, manter o botão esquerdo pressionado, pressionar a tecla Ctrl, vou arrastar para criar uma terceira caixa. Nessa terceira caixa, eu vou selecionar o texto e vou digitar filtros. Quando eu for montar a minha área referente às regiões,
eu vou exibir aí dados referentes às 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então eu vou clicar em Venda Global, na borda, manter Ctrl pressionado, vou arrastar aqui para o lado. E aí vou clicar aqui dentro do texto, selecionar e vou escrever Norte, 2 pontos, com o alinhamento à esquerda. Vou ampliar aqui um pouquinho. Nessa caixa eu vou modificar o fundo. Então eu vou clicar em Forma de Formato, vou selecionar o preenchimento da forma e vou deixar com a opção Sem Preenchimento. Vou selecionar o texto e em Forma de Formato, o preenchimento do texto eu vou deixar em automático. Vou clicar aqui em Norte, posicionar o cursor na borda, manter o botão esquerdo pressionado e vou duplicar mais 4 vezes para criar as demais regiões. E aqui na segunda eu vou editar, modificando para Nordeste, a terceira Centro-Oeste, a quarta Sudeste e a quinta Sul. Vou clicar aqui em Venda Global e vou arrastar aqui para dentro. Vou clicar em Regiões, vou arrastar para esse ponto daqui. Em seguida, vou arrastar Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Vou pressionar a tecla Ctrl e clicar em Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. No menu Forma de Formato eu tenho a opção Alinhar e eu posso clicar aqui na opção Centralizar. Vou clicar fora, clicar novamente em Norte e aí eu vou poder redimensionar até o final de onde aparece o nome das regiões: Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Vou clicar aqui em Filtros e vou arrastar aqui para baixo. Vou redimensionar aqui para ficar mais próximo. A mesma coisa eu vou fazer aqui com Regiões. Vou descer um pouquinho aqui, Venda Global, e fazer o mesmo. Em seguida, eu vou clicar aqui em Norte, vou clicar na borda, manter a tecla Ctrl pressionada e vou duplicar. Aqui em Venda Global, eu vou precisar ter uma caixa para exibir o valor da venda global. O mesmo vai acontecer para eu exibir o valor referente a Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Como eu vou precisar exibir a informação aqui do lado, então eu vou clicar aqui nesta forma e vou arrastar um pouquinho mais aqui para abrir espaço. E aí eu vou reorganizar aqui a distância em relação aos títulos desta minha área.
Vou voltar aqui em tabelas. O valor total de vendas está sendo exibido aqui na célula G10. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou voltar em Dashboard. Na primeira caixinha, eu vou selecionar o texto. Vou apagar o texto. Vou clicar na barra de fórmula e vou digitar igual, T maiúsculo, tabelas, exclamação, dólar, G, dólar, 10. E aí vai aparecer o valor total referente à célula G10. Eu vou selecionar esse texto aqui. Vou clicar em tamanho da fonte 24, negrito e cor da fonte branco. E vou arrastar aqui para exibir as informações. Vou selecionar também alinhar à direita. Vou clicar aqui e vou trazer para cá. Vou posicionar aqui mais ou menos nesse ponto. O mesmo procedimento eu vou fazer para exibir as informações da região norte. Aonde está o total da região norte? Eu vou vir em tabelas. Região norte está em D10. Então eu venho aqui em Dashboard, dou um duplo clique aqui em norte, apago o texto, vou na barra de fórmula, digito igual, tabelas, exclamação, dólar, D, dólar 10. Pressiono Enter e eu trago a informação referente ao total da região norte. Para eu aplicar essa formatação aqui, eu não preciso repetir todo o processo. Eu posso simplesmente clicar aqui nessa caixa, clicar em pincel de formatação e em seguida clicar aqui no número. E automaticamente eu vou ter a formatação aplicada. Posiciono o cursor em cima da caixa e arrasto na altura da região norte. Na segunda, eu vou exibir Nordeste. Aonde estão as informações de Nordeste? Vou em tabelas, Nordeste está em C10. Volto para Dashboard, apago o texto. Na barra de fórmula, digito igual, tabelas, exclamação, dólar, C, dólar, 10 e pressiono Enter. Já tenho formatado aqui o norte, eu dou um clique, pincel de formatação e clico aqui. Arrasto para cá e o valor está sendo exibido. Vou arrastar aqui e posicionar aqui em Nordeste. E vou repetir esse processo para as demais regiões. A próxima é Centro-Oeste. Centro-Oeste está localizada na célula B10. Então eu volto em Dashboard, seleciono essa caixa, apago o texto, clico em barra de fórmula, igual, tabelas, exclamação, dólar, B, dólar, 10, pressiono Enter. Clico aqui na caixa do Nordeste, pincel de formatação, clico nessa caixa, arrasto para a direita e eu tenho a informação aqui exibida e vou arrastar para Centro-Oeste. Sudeste. Em tabelas, Sudeste está sendo exibido na linha E10. Clico em Dashboard, seleciono esse texto, apago, clico em barra de fórmula, igual, tabelas, exclamação, dólar e dólar 10, pressiono Enter. Clico na caixa do Centro-Oeste, clico em pincel de formatação,
clico aqui no valor, arrasto para a direita e trago a informação para Sudeste. E o último, que é a região Sul, eu vou clicar em tabelas, está em F10. Então eu vou em Dashboard, apago o texto, clico na barra de fórmula, igual, tabelas, exclamação, dólar, F, dólar, 10. Pressiono Enter, seleciono a caixa aqui, pincel de formatação e aplico a mesma formatação para essa forma aqui. E arrasto a caixa posicionando em relação à região Sul. Como região Sul já está selecionado, mantenho o Ctrl pressionado, clico nas demais caixas que contêm os valores. Em forma de formato, eu vou clicar em alinhar, alinhar à direita. E os dados já estão alinhados. Vou clicar aqui em filtros, vou subir para cá. Para separar as áreas referentes à venda global, regiões e filtros, eu posso clicar no menu Inserir, clicar em Formas, clicar em Linha, dar um clique aqui, manter Shift pressionado e arrastar para a direita. O menu Forma de Formato é selecionado, eu posso vir aqui nesse estilo e clicar aqui para deixar ela na cor preta. Clico em cima e arrasto para cá. Posso pressionar o Ctrl, duplicar e posicionar aqui. Para criar a área do gráfico, eu vou clicar no menu Inserir, Formas, vou selecionar retângulo cantos arredondados, vou posicionar o cursor mais ou menos nesse ponto, vou arrastar para a direita e vou descer mais ou menos até aqui. Observem que eu tenho aqui uma bolinha amarela. Essa bolinha me permite deixar mais arredondado ou, se for o caso, menos arredondado. Eu vou deixar nessa opção aqui. E em forma de formato, o preenchimento da forma eu vou selecionar e colocar a cor branca. Vou manter a tecla Ctrl pressionada e vou duplicar essa forma para cá. Vou chegar essa daqui um pouquinho mais para cá. Vou selecionar de novo, vou arrastar para baixo. E vou arrastar de novo para a direita. As 4 áreas do gráfico estão criadas. Vou clicar aqui fora e vou novamente clicar no menu Inserir, Formas, Retângulo cantos arredondados. Vou desenhar aqui um retângulo. Vou clicar aqui na bolinha amarela, vou arredondar. Vou chegar para cá, vou selecionar aqui nesse ponto e arrastar para cá. Vou dar um duplo clique aqui dentro e vou escrever vendas. Seleciono o texto, vou em página inicial, aplico negrito, mudo o tamanho da fonte para 24, cor da fonte branca, centralizado. E eu já tenho o título aqui para essa área de gráfico. Com o título criado, mantenho o botão esquerdo pressionado na borda, mantenho o Ctrl pressionado e vou duplicar. Aqui embaixo, posiciono, dou um duplo clique em vendas e vou escrever despesas. Clico novamente, mantenho o Ctrl pressionado, levo para cima, posiciono aqui,
vou dar um duplo clique em despesas, vou digitar lucro. Posiciono novamente o cursor, mantenho o Ctrl pressionado, desço, posiciono aqui, dou um duplo clique e digito marketing. E clico fora. Então eu já tenho aqui a minha área de gráfico com os títulos criados. Vou voltar em tabelas, seleciono de A5 até F9, clico no menu inserir. Nessa primeira opção de inserir gráfico de coluna ou de barras, eu vou escolher a primeira opção, coluna 2D. O gráfico foi criado, eu vou pressionar Ctrl X, vou voltar no dashboard e vou pressionar Ctrl V. Vou arrastar o gráfico para dentro da área de vendas, vou arrastar para a direita e vou ampliar a altura aqui também. Com o gráfico selecionado, eu vou clicar com o botão direito, vou clicar na opção formatar área do gráfico e em borda eu vou selecionar sem linha. Dou um clique fora e o gráfico está aqui dentro da área de vendas. Volto em tabelas, seleciono agora de A16 até F20, vou clicar no menu inserir, vou selecionar essa segunda opção, inserir gráfico de linhas ou de áreas, e vou selecionar a quarta opção, que é linhas com marcadores. O gráfico foi criado, pressiono Ctrl X, clico em dashboard, pressiono Ctrl V, arrasto o gráfico para dentro de lucro, posiciono, amplio a sua área para a direita e para baixo, clico com o botão direito, opção formatar área do gráfico, em borda, novamente sem linha, e clico fora. Posso fechar aqui o definir forma. Para o gráfico de despesas, eu vou clicar em tabelas, vou selecionar de A27 até F31, vou clicar no menu inserir, primeira opção aqui, inserir gráfico de colunas ou de barras, e vou clicar na primeira opção, coluna 3D. Pressiono Ctrl X para recortar o gráfico, clico em dashboard, pressiono Ctrl V e arrasto para dentro de despesas. Clico na alça e redimensiono o tamanho do gráfico. Clico com o botão direito, formatar a área do gráfico, borda, sem linha, clico novamente aqui e posso fechar aqui o definir forma. Para finalizar, o marketing eu clico em tabelas, seleciono de A38 até F42, clico no menu inserir, novamente aqui na primeira opção, inserir gráfico de coluna ou de barra, e novamente vou selecionar coluna 2D. Ctrl X para recortar, clico em dashboard, Ctrl V para colar. Arrasto o gráfico para cá, para dentro da área de marketing, redimensiono o seu tamanho para caber dentro da área, um clique com o botão direito, formatar a área de gráfico, borda, sem linha, posso fechar aqui no X e clico fora. Então os 4 gráficos já estão criados aqui. Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui para a gente ter uma visualização melhor. Aqui em filtros, eu tenho que transferir, quando eu clico aqui em tabelas, essas 2 caixas para o dashboard. Então eu seleciono a primeira caixa de filtragem ano, mantenho o Ctrl pressionado, clico na segunda tipo, pressiono Ctrl C, clico em dashboard, pressiono Ctrl V, seleciono a caixa ano, arrasto aqui para dentro de filtros, posiciono aqui.
Quando eu tenho uma caixa de filtragem selecionada, eu tenho acesso ao menu Segmentação. Como eu tenho dois filtros aqui, referente a 2010 e 2011, eu vou clicar aqui em Segmentação e em Colunas vou modificar para 2. Vou arrastar a alça para a direita e agora, em vez de exibir um embaixo do outro, ele vai exibir um ao lado do outro. Se eu quiser trocar a ordem aqui dos anos, 2010 vai vir para a esquerda e 2011 para a direita, eu dou um clique com o botão direito do mouse aqui, configurações da segmentação de dados, e marco a opção decrescente. Para eu sumir com essas informações aqui onde está a palavra ano, é o cabeçalho. Então eu vou desmarcar a opção exibir cabeçalho e vou dar um clique no botão OK. E posso agora redimensionar o meu filtro. Em relação ao outro filtro, tipo, vou clicar aqui, vou arrastar aqui para baixo, vou fazer o mesmo procedimento. Com a caixa de filtragem selecionada, eu clico em segmentação. Como eu tenho 3 opções aqui, eu vou modificar o valor de coluna para 3. Vou clicar e arrastar para a direita. E aí os botões são distribuídos um ao lado do outro. Vou clicar com o botão direito, configurações da segmentação de dados, vou desmarcar a opção exibir cabeçalho, vou dar um clique no botão OK e vou redimensionar. Então aqui eu posso clicar para selecionar os filtros de 2010 e 2011, posso descer para esse ponto, posso selecionar o filtro aqui de tipo, posiciono nesse ponto. Vou clicar aqui em norte, vou manter Ctrl pressionado, vou arrastar aqui para baixo, vou posicionar aqui, vou arrastar aqui para a direita, vou dar um duplo clique na palavra norte, vou apagar e digitar a palavra período. E vou alinhar centralizado aqui. Vou clicar aqui, manter Ctrl pressionado, vou arrastar aqui para baixo, vou dar um duplo clique para selecionar período e vou digitar produtos. Vou clicar aqui fora e para finalizar eu vou clicar no menu inserir, vou vir na opção ícones, aqui eu vou digitar a palavra moedas, vai aparecer diversos símbolos, eu vou selecionar esse símbolo aqui e vou clicar no botão inserir. E ele me cria esse ícone que eu posso redimensionar. Eu vou arrastar e vou deixar aqui. Aqui eu tenho o valor total referente à venda global e referente às regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E aqui eu tenho os filtros. Se eu clicar em 2010, automaticamente os gráficos e os valores vão ser atualizados somente considerando o período de 2010. Se eu clicar em 2011, a mesma coisa vai acontecer. Eu ainda posso combinar o período com os produtos. Então, se eu clicar, por exemplo, em brinquedos com 2011, ele vai mostrar os dados e os valores. Se eu quiser limpar os filtros, eu clico com o botão direito em cima do filtro e clico a opção limpar filtro, no caso aqui de ano, clico aqui com o botão direito, limpar filtro de tipo. Já que você chegou até aqui, deve estar gostando do vídeo. Peço que você dê um like, se inscreva no canal, comente e compartilhe. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, pois é muito importante para o canal, para que eu possa estar continuando a trazer novos vídeos para você. Para finalizar o nosso dashboard, eu vou clicar em Tabelas,
E na célula I20, eu vou clicar e digitar a seguinte fórmula, igual, hoje, abre e fecha parênteses, Enter. A função hoje permite trazer a data atual. Como eu digitei aqui na célula I20, em tabelas, eu vou clicar aqui em Dashboard, vou selecionar aqui a caixa onde tem o valor da venda global, manter Ctrl pressionado e vou arrastar para cá. Vou apagar esse texto e na barra de fórmula eu vou modificar aqui para I20. Pressiono Enter e ele me traz a data. Vou clicar aqui em Venda Global. No menu Página Inicial, vou clicar em Pincel de Formatação e vou clicar aqui. Redimensiono o tamanho aqui para exibição da data e arrasto para cá. E o meu dashboard está pronto. Eu posso fazer a apresentação do dashboard dessa maneira, ou então eu posso esconder algumas coisas do Excel para que eu tenha um design diferente. Se eu quiser ocultar a barra de rolagem vertical e horizontal e essas guias, eu clico no menu Arquivo, clico em Opções, vou em Avançado, desço a barra de rolagem e desmarco as opções Mostrar a barra de rolagem horizontal, Mostrar a barra de rolagem vertical, Mostrar guias de planilha e dou um clique no botão OK. No menu Exibir, eu ainda posso desmarcar a opção Barra de Fórmulas, Título e Linhas de grade. E aqui, se eu posicionar o cursor, eu tenho acesso às opções de exibição da faixa de opções. Eu clicando, eu posso clicar nessa primeira opção, ocultar automaticamente a faixa de opções. E meu dashboard fica dessa forma. Para eu retornar as configurações originais do Excel, eu faço o seguinte. Eu posiciono o cursor aqui em cima, clico aqui em opções da exibição da faixa de opções e clico Mostrar guias e comandos. No menu Exibir, eu posso marcar novamente barra de fórmula, títulos e linhas de grade. Clico no menu Arquivo, clico em Opções, clico em Avançado, desço a barra de rolagem e marco as opções Mostrar a barra de rolagem horizontal, barra de rolagem vertical e Mostrar guias de planilha. Clico no botão OK e o Excel voltou à configuração original. Aproveito para lembrar que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.